não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui o Tauan Monteiro manda uma mensagem muito longa para ser lida inteira, mas eu vou selecionar só um parágrafo aqui, onde ele dá mais um símbolo da miséria brasileira atual. Tem a notícia sobre uma carreta de papel higiênico que tombou na estrada. Enquanto o motorista passava mal e um outro sujeito envolvido no acidente estava com ferimentos que mereciam cuidados, as demais pessoas que passavam pela estrada simplesmente ignoravam os dois cidadãos precisando de ajuda e paravam seus carros para roubar papel higiênico. Né? Então essa é a mesma coisa que a história do bolo, aquele bolo quilométrico que eles fizeram, né? Que vocês devem ter visto isso no YouTube, onde passa essa celebração desse bolo, não sei a propósito do que é feito em vários países. E todos os lugares as pessoas vão com o seu pratinho, pegam educadamente um pedacinho. Mas que no Brasil não, cada um pega assim a braçada inteira para colocar dentro de uma bacia, para levar para casa, roubando o bolo. Quer dizer, de fato, né, o que diz o Tauan aqui, a impressão que tem é que o brasileiro esqueceu o que é a vida humana. Nós não conseguimos expressar o homem no seu sentido mais genérico, agimos como animais a partir dos interesses mais baixos e imediatos. Só usamos a nossa inteligência para aquilo que não é sério, para aquilo que não exige de nós real comprometimento. Digo isso porque a primeira vez uma primeira missão intelectual é introduzir no campo de imaginação do povo brasileiro algo do que é um mínimo que o ser humano pode fazer enquanto tal. Penso que antes do Brasil querer ter santos, devemos querer ter gente com o mínimo de sanidade. Mas isto é óbvio, então você tem toda a razão. Então, eu acho que esse pessoal ficar esperando aí perfeições evangélicas das pessoas é um negócio tão utópico, tão fora da realidade. Né? Quer dizer, você tem que introduzir alguns sentimentos elementares mínimos que já foram totalmente perdidos. Quando ele fala em crise da cultura, isso não se refere somente à alta cultura. Quando desaparece a alta cultura, desaparece o senso de medida. E isso vai refletir na vida diária das pessoas mais incultas e simples que existem. Essas vão se desumanizar completamente. Quer dizer, não existe um instinto humano que proteja as pessoas contra esse tipo de deformidade. Se não há alta cultura, meu filho, nada protege. Nada. Ou a alta cultura ou a barbárie. Não adianta você ter aquela ideia, aquela concepção idealizada, não, mas as pessoas simples sempre irão pela normalidade. Não, elas não têm isso aí. Elas têm a capacidade, vamos dizer, para receber, para ecoar de longe os valores que a alta cultura lhe transmite. Mas se desaparecer a alta cultura, o pessoal de baixo vai barbarizar necessariamente. Isso quer dizer, isso que as pessoas imaginam que é uma espécie de instinto popular da normalidade que se conserva ao longo do tempo, isso foi obra da Igreja Católica nos primeiros séculos da formação da Europa, que a coisa repercutiu aqui. E no Brasil ainda é resultado da formação jesuítica que deram para os índios, tá entendendo? Se isso para, minha gente, acaba tudo. Né? Então, você vê, no último programa Troll Speak, eu comentei aquele negócio dos nomes dos candidatos. Né? Houve até um sujeito que escreveu uma matéria aqui sobre isso. Falou, olha, no Brasil tem um monte de candidato chamado Batman, outro chamado Barack Obama, né? Outro chamado Wolverine. Né? Eles não entendem isso. Né? Quer dizer, essa deformação autocaricatural, né, do Brasil. Eles nunca viram isso. Né? Então,
Que é uma coisa que é exótica e engraçada quando aparece um sujeito aqui, outro ali, mas quando são milhares, eu digo, não, isso expressa, quer dizer, realmente uma perda da medida humana. Quer dizer, que daqui a pouco todos os crimes serão permitidos e ninguém vai perceber mais nada. Quer dizer, você perde realmente o rosto humano. Isso está acontecendo no Brasil e isto é responsabilidade exclusiva desta turma que nos governa há 30 anos, desde a década de 80, é a hegemonia esquerdista. Note bem, esta geração que é a minha geração. Eles eram todos pessoas revoltadas contra todos os valores, contra todos os critérios, contra todas as obrigações. Cada um deles era assim, minha vontade é lei. Eram todos assim, e era bonito ser assim. Por que era bonito? Porque na época era, vamos dizer, era uma reação compreensível contra uma situação geral opressiva e autoritária. Enquanto reação exagerada é perfeitamente compreensível. Porém, na hora em que a reação exagerada, o aspecto puramente reativo, se torna ele o princípio dominante, ele é muito pior do que qualquer opressão autoritária, porque ele é autoritário, ele é opressivo na base, é opressão generalizada. Não é isso? Então, quer dizer, essa confusão entre aquilo que é válido como mera reação subjetiva e aquilo que pode ser imposto ou repassado a toda uma sociedade como se fosse um princípio dominante, essa confusão no Brasil é geral. Se você quer ver, por exemplo, o movimento gaysista, gaysismo é uma reação inteiramente natural a uma situação de extremo desconforto. Só que, enquanto reação, é legítima. Na hora que ele pretende ele se tornar o princípio dominante, meu filho, então aquele grupo que era, vamos dizer, oprimido, entre aspas, no Brasil nunca foi muito, né? Ele se torna opressor de todos os outros. E não se contenta com isso, porque, evidentemente, né, como, vamos dizer, os chamados direitos que eles alegam têm um elemento autocontraditório, confuso em si mesmo, então, ainda que aquilo seja aplicado, não pode satisfazer, porque aquilo não significa nada, é tudo um absurdo. Né? Então, por exemplo, é o casamento gay. O que o casamento gay pode representar? Eu me lembro daqueles caras que iam no cinema gay em São Paulo, que tinha um cinema ali perto do Largo do Arocho, que era aquela fila de homens, tudo em volta do quarteirão. Ninguém sabia que filme estava passando ali, apagava a luz e sabe-se lá o que acontece lá dentro. Será que eu penso assim, agora eles têm direito ao casamento gay? Fala, mas isso vai satisfazê-lo, meu Deus do céu? Eles com menos de 40 homens por dia não resolviam o problema, agora vai ter um só, né? Quer dizer, são reivindicações inteiramente pueris, autocontraditórias, né? E que não termina mais. Então é uma coisa que, enquanto exceção, enquanto reação, é humanamente compreensível. Mas na hora que a mera reação, o mero sintoma se torna ele próprio, dizer, o princípio ordenador, salve-se quem puder, pô. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.